Que bom que você veio. Que bom que você veio. Deus está neste lugar. E onde Deus está, coisas novas acontecem. Onde Deus está, a esperança. Onde Deus está, a perdão, a libertação, a salvação, a recomeço. Por isso eu convido você para abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, e faremos a leitura dos versos 10 ao verso 13. Está escrito o seguinte, Efésios 6, 10 a 13: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. O apóstolo Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, passou três anos na cidade de Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária. Aquela cidade era o centro de idolatria da Ásia Menor, porque naquela cidade existia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, a grande deusa Diana, a deusa dos Efésios. Esse templo era um palácio de mármore, bordejado de ouro, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Os nichos desse templo aqueciam o comércio da cidade. Também a cidade de Éfeso era um grande centro de ocultismo, de feitiçaria. E Paulo chega nessa cidade de mais de 300 mil habitantes, fica ali 3 anos, prega o evangelho, a verdade de Deus prevalece, e entra em colapso a idolatria, entra em colapso a feitiçaria, e a palavra de Deus vai libertando, vai transformando pessoas, e igrejas são plantadas em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Paulo sai dessa cidade, vai a Jerusalém levar uma oferta para os pobres da Judéia. Ali ele é preso, dali ele é transportado para Cesareia, fica 2 anos em prisão, dali é levado a Roma, na sua primeira prisão, e de Roma ele escreve essa carta, esta chamada a carta mais eclesiológica de Paulo. E no capítulo 1 ele já abre esta epístola, a rainha das epístolas de Paulo, revelando para nós que a nossa salvação é um projeto de Deus. Deus Pai nos escolheu na eternidade, o Deus Filho nos redimiu na história, e o Deus Espírito Santo nos selou para a redenção. No capítulo 2, Paulo mostra como Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos escravos, éramos condenados, éramos depravados, mas Deus invadiu a nossa morte com a sua vida, e pela graça Ele nos salvou, mediante a fé em Cristo Jesus. Nesse mesmo capítulo 2, ele revela como Deus, pelo sangue de Cristo, derruba a parede de separação entre judeus e gentios, formando deles um só povo, um só rebanho, uma só igreja. No capítulo 3, ele vai mostrar que o evangelho que une judeus e gentios é o grande mistério de Deus na história. No capítulo 4, ele vai mostrar como a igreja deve ser uma só,
marcada pela unidade e pela santidade. No capítulo 5 ele revela como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e como isso deve influenciar nossos relacionamentos como marido e mulher, pais e filhos, patrão e empregado. Mas antes dele concluir essa carta, ele nos introduz este assunto soleníssimo, a batalha espiritual. E é sobre esse assunto que eu gostaria de tratar com você nesta noite. Nós estamos em guerra. Nós estamos numa luta sem trégua, sem pausa, sem descanso. Nessa luta não há ninguém neutro, não há zona neutra nessa batalha. Ou você é um guerreiro, ou você é uma vítima. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você está no império das trevas. Ou você está dominado pelo diabo na potestade de Satanás, ou você é servo de Cristo. Ou você está salvo, ou você está perdido. Ou você está indo para o céu, ou rumando para o inferno. Não há como ficar neutro em cima do muro nesse quesito. Nós estamos numa grande batalha espiritual. E nesse sentido, irmãos, há dois extremos que nós precisamos evitar. O primeiro deles é subestimar o nosso inimigo. Nenhum guerreiro sábio, sensato, entraria numa batalha sem saber contra quem está lutando, sem saber contra quantos está lutando, sem saber qual é o arsenal do inimigo, as armas do inimigo, as estratégias do inimigo. Entrar numa guerra sem saber disso é sofrer uma acachapante e humilhante derrota. Há muitas pessoas que pensam que o diabo é uma formiguinha inofensiva, e escarnecem e zombam desse adversário, e a Bíblia nos ensina a não ignorar os seus desígnios. Se este é um extremo perigoso, há um outro tão perigoso quanto, é superestimar o inimigo. Há muitos lugares onde você escuta falar mais no diabo do que em Jesus. A Bíblia não nos ordena a ter medo do diabo, a Bíblia nos manda a nos submetermos a Deus, a resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Portanto, eu gostaria que você acompanhasse comigo a exposição desse texto lido, e eu chamo a sua atenção para algumas verdades que o texto nos apresenta. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a natureza desse inimigo. Bom, se estamos falando em guerra, e é verdade que estamos, a primeira coisa a definir é contra quem não estamos lutando. Seria uma insanidade você sair de armas em punho, lutando, e alguém pergunta, contra quem? Eu não sei, contra quem? Só sei que eu estou lutando. Seria uma insanidade, uma loucura. Então Paulo, antes de tratar da matéria, contra quem eu estou lutando, ele faz questão de me dizer, contra quem eu não estou lutando. Confira comigo o versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Sabe o que significa isso? A sua luta não é contra pessoas. O seu problema não é a sua mulher, não é seu marido, não é seu pai, não é sua mãe. Seu problema não são seus filhos. Seu problema não é a sua sogra, seu sogro, sua nora, seu genro, seu vizinho, seu patrão. Se nós não entendermos isso, nós vamos ferir pessoas, machucar pessoas, desferir golpes mortais contra pessoas. E seria uma tolice você pensar que o seu problema é o fulano, é o beltrano, é o ciclano, porque ainda que você tirasse essa pessoa do seu caminho, outros levantar-se-iam. Então não lute contra pessoas. Não pense que as pessoas são o seu problema, que os seus inimigos são pessoas de carne e sangue. Não são. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então, resta-nos uma pergunta: contra quem é essa luta então? Com a Bíblia aberta, veja comigo o versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Este é o seu inimigo. E a Bíblia o descreve de diversas maneiras, com diversos nomes: diabo, Satanás, adversário, tentador, acusador, serpente, dragão, leão que ruge, inimigo, Abaddon, Apolion, assassino, pai da mentira, Deus desse século, príncipe da potestade do ar. Bom, por esses nomes você percebe o seu currículo. Então não subestime esse inimigo. Agora você pode argumentar: bom, mas o diabo não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Isso é fato, não é mesmo, porque esses são atributos exclusivos de Deus. Mas o diabo não está sozinho, ele tem uma corja atrás dele, sob o comando dele. E você vai notar no verso 12 isso: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui chegamos a algumas conclusões. Primeiro, o reino das trevas possui uma organização. O diabo não é tão tolo a ponto de não ser organizado. Dr. John Mackay, presidente do seminário de Princeton, uma das maiores autoridades nessa área, escreveu um comentário de Efésios, cujo título foi A Ordem da Desordem. O reino do diabo é exatamente isso, a ordem da desordem. Mas notem comigo que existe uma estratificação de poder. Dr. Mark Lloyd Jones, escrevendo o livro O Combate Cristão, que no meu entender é a melhor obra sobre batalha espiritual na língua portuguesa, diz que há demônios e demônios. Nem toda batalha espiritual tem o mesmo nível de resistência e oposição. Foi por isso que, quando os discípulos de Jesus receberam o pedido de um pai aflito para libertar o filho dele, que estava endemoniado, e os demônios jogavam na terra, jogavam no fogo, jogavam na água, e o menino rilhava os dentes, espumava, e dificilmente os demônios o deixavam antes de deixá-lo quebrado e ferido, e os discípulos não puderam libertar aquele menino endemoniado, trazendo frustração ao pai, angústia em Jesus. E eles perguntaram para Jesus depois: por que não pudemos expulsar os demônios daquele menino? E Jesus respondeu para eles: esta casta não sai senão com oração e jejum. Eles que tiveram vitórias outrora em outras demandas, agora enfrentam a derrota humilhante, porque há demônios e demônios. Terceiro, toda essa estrutura, toda essa máquina demoníaca foi montada para guerrear contra a igreja de Deus. Entendamos isso? Entendamos isso? Essa máquina mortífera foi montada para guerrear contra o povo de Deus. E eu vou lhes dizer que nesse campo então não tem zona neutra. Você, querendo ou não, está dentro dessa batalha. Eu não sei quantos de vocês chegaram a ver um quadro que era muito conhecido no passado, normalmente na região rural e em templos evangélicos da região rural, que era dependurado na parede do templo. Esse quadro era chamado Quadro dos Dois Caminhos. Alguém chegou a ver esse quadro aqui? Alguns de vocês viram? Ok. Se você observar, naquele quadro tem um fato muito curioso. Tem o caminho largo, foi Jesus quem disse sobre isso lá em Mateus 7, e nesse caminho largo é o caminho que conduz à perdição. Tinha bares, tinha boates, tinham pessoas dançando, bebendo, jogando, caminho espaçoso, uma grande multidão trafegando por ele. É o caminho que conduz à perdição. Aí o quadro apresenta um outro lado, um caminho estreito, íngreme, sinuoso, caminho da renúncia, do arrependimento, da mudança de vida, da transformação do caráter. Poucas pessoas trafegando por ele, mas é o caminho que conduz à vida.
Mas se você olhar o quadro lá, você vai notar que antes dos dois caminhos, havia um grupo, que ainda não tinha decidido se ia para o caminho largo ou para o caminho estreito. Isso não tem na Bíblia. Isso não tem base bíblica. Não existe essa pessoa que ainda não decidiu que caminho vai seguir, se no largo ou para o estreito. O homem nasce no caminho largo, e a não ser que ele nasça de novo, ele não trafegará pelo caminho estreito. Portanto, eu vou lhe dizer nesta noite: ou você está salvo, ou você está perdido, ou você está no reino de Deus, ou no reino das trevas, ou você está sob o senhorio de Cristo, ou sob o domínio de Satanás. Não tem outra opção. Mas agora, segundo lugar, vamos conhecer as características desse inimigo. Confira comigo. Em primeiro lugar, são inimigos poderosos. Veja o verso 12. Eles são chamados de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Em outras palavras, esse inimigo tem um poder de alcance mundial. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia chega a dizer para nós que esse inimigo tem um reino, e ele mantém os súditos desse reino sob total controle dele, são escravizados. A Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos, e a Bíblia diz que ele atua, não atuou, não atuará não, ele atua nos filhos da desobediência. Ou vocês têm dúvidas disso? Segundo, esses inimigos não são apenas poderosos, eles são também malignos. Se você perceber no verso 12, ele fala deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Oh, irmãos, nós não poderíamos explicar o grau de violência do mundo, a não ser pela ação desses espíritos que são assassinos. Nós não poderíamos explicar o grau de mentira, de corrupção, de truques atrás das portas e dos bastidores, a não ser que por trás estivesse uma mente pai da mentira. Eu não sei se vocês têm observado isso. Pensem comigo na questão cinematográfica. Vamos pensar em Hollywood. O grau de violência de alguns filmes foge à realidade. Você vê mais do que violência, maldade, crueldade, você vê um espírito demoníaco. Veja os filmes e vocês verão uma carga imensa de ocultismo, de satanismo, de demonismo, de filmes de gente endemoniada, gente possessa. Há uma exploração as fartas deste ambiente de satanismo no mundo, no universo do cinema. Olha comigo o que está por trás das mentes dos novelistas brasileiros, e vocês sabem que o Brasil é o maior exportador de telenovelas do mundo. O enredo, propositadamente corrupto, mau, sujo, para corromper, para destruir valores, para minar a família, para arruinar com os valores absolutos que devem reger a sociedade. O que é que está por trás disso? Mais do que uma mente humana decaída, mais do que a inclinação da carne, que é inimizade contra Deus, senão um espírito maligno que visa roubar, matar e destruir. Olha comigo o comando, essa questão do narcotráfico no mundo inteiro, a violência nas ruas, as guerras nas ruas, o ser humano perdendo o seu valor, se matando um ser humano com crueldade por causa de um par de chinelos. Tudo isso, irmãos, guerras, destruição, perversão moral, violência, famílias destruídas, feitiçaria, coisas tenebrosas, tem por trás certamente uma mente maligna. É claro que nós não estamos negando com isso que o homem é um ser caído, que o mundo é um sistema corrompido, mas a conjuntura toda revela para nós que por trás
tenham a mente que a Bíblia chama deste mundo tenebroso, dessas forças espirituais do mal. Terceiro lugar, olha comigo, esses inimigos, além de poderosos e malignos, eles são também astutos. Confira o verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada aqui no grego é a palavra metodeia, de onde vem a nossa palavra portuguesa método, estratagema, ardil, cilada, armadilha. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui: depois de Deus, ninguém conhece mais a sua vida do que este inimigo. Ele estuda você, ele pesquisa você, ele anda ao seu derredor como um leão, procurando tragar você. Ele procura uma brecha no escudo da sua vida. Ele conhece o que se chama de seu ponto fraco e do seu ponto forte. Ele sabe a hora certa, a ocasião oportuna para atacar. É bem verdade, se você ler, você vai notar isso. Talvez as três áreas mais vulneráveis do ser humano sejam essas três áreas: sexo, dinheiro e poder. Cada pessoa tem mais ou menos resistência em uma dessas áreas. Há pessoas que você pode deixar milhões na presença dela e ela pode estar passando aperto, ela não pega um centavo que não lhe pertence. Ela não é tentada com isso, mas é vulnerável na área do sexo. A outra que talvez tenha mais fortaleza na área do sexo, mas ela é tentada pela ganância, a dar propina, receber propina, a fazer negócios ilícitos, a ganhar dinheiro de forma desonesta, a surrupiar a lei. E se você acompanha o cenário brasileiro, você vê como esse crime é tão grave. Pessoas que têm muito, querem mais. Pessoas que não se sensibilizam com a criança que morre na porta de um hospital, ou de uma pessoa idosa que aguarda 1 ano para marcar uma cirurgia, e rouba milhões daquilo que deveria ir para os hospitais, para as escolas, para construir estradas. E parece que são beneméritos da sociedade, mas estão matando, não uma, mas centenas, milhares de pessoas, com o pecado terrível e abominável da corrupção, cada ganância. Tem outra pessoa que talvez não se deixe seduzir nem pelo sexo, nem pelo dinheiro, mas é um pavão, vaidoso, soberbo, altivo. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Mas o diabo conhece também aquele ponto que você acha que é o seu ponto forte, e talvez aí esteja o seu ponto mais vulnerável, porque você não vigia, você confia em você mesmo. Sabe o que a Bíblia diz? Se você pensa, não se você está em pé não, se você pensa que você está em pé, veja que não caia. Mas, terceiro lugar, vamos olhar agora o que o texto ensina sobre as estratégias desse inimigo. E antes de voltar mais uma vez ao texto, eu preciso que você vá comigo para um texto extremamente esclarecedor desse assunto, que está lá em Lucas capítulo 11, versículos 21 e 22. É muito importante entender o que está escrito aqui. Lucas 11, 21 e 22, está escrito assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, e lhe divide os despojos. Então vamos lá, versículo 21, quando o valente, quem é esse valente aqui?
É o diabo. Como é que ele está? Bem armado. O que ele tem? Uma casa. Como é que ele cuida dessa casa? Ele guarda a sua própria casa. O que ele tem nessa casa? Bens. Como é que ficam esses bens? Em segurança. Quantos desses bens ficam em segurança? Todos. Que bens são esses? São todos aqueles que ainda não nasceram de novo, que ainda não estão debaixo do governo de Cristo. O que acontece? Versículo 22, sobrevindo porém um mais valente. Quem é o mais valente? É Jesus. O que Jesus faz com esse valente? Vence. O que mais Jesus faz? Tira-lhe a armadura. Que armadura? A armadura em que ele confiava. E o que Jesus faz com os bens dele? Divide os despojos. Agora, vamos entender a palavra armadura. Essa palavra armadura no grego é a palavra panóplia, que se aportuguesou. A palavra panóplia, ela tem um prefixo no grego, pan. E pan no grego significa tudo. Então toda armadura é uma palavra só no grego, é panóplia. O que você precisa entender aqui à luz desse texto é que o seu inimigo não tem mais armadura, porque Jesus Cristo já tirou toda a armadura dele, já o venceu, já entrou na casa dele, e já pegou aquele que estava na casa dele, guardado em segurança por ele, e tirou da mão dele. Bendito seja Deus. Você e eu estávamos lá na casa dele, e fomos arrancados, e fomos tirados, e fomos resgatados, e fomos trasladados do império das trevas para o reino da luz. Agora vamos voltar para Efésios. Louvado seja o Senhor. Vamos voltar para Efésios para entender uma coisa. Eu pergunto a você: você precisa de armadilha para pegar um passarinho que já está na gaiola? Para quem que vocês acham que o diabo usa cilada? Para quem é dele? Ou para quem foi arrancado das suas mãos, da sua casa? Onde vocês acham que o diabo escala seus demônios mais tinhosos? É no campo de futebol? É na boate? É no bar da esquina? Ou ao redor da igreja? Estamos em guerra. Pense nisso. Há pouco tempo eu conversava com um líder religioso aqui no nosso estado, e ele disse assim para mim: pastor, esse negócio de diabo é bobagem. O diabo, se existe, ele nem ousa chegar perto da minha casa. Ele não tem a petulância de entrar na minha igreja. E eu posso lhes dizer que aqueles que pensam assim já foram vencidos por ele, porque não é isso que a Bíblia ensina. Quais são as artimanhas, quais são as estratégias? Notem comigo, Mateus 13:19 diz que ele furta a palavra semeada no coração das pessoas. Então preste atenção, todo culto de pregação da palavra é um campo de batalha espiritual. Você já percebeu que tem gente que entra na igreja, só entrar no templo já começa a dar sono? Já viu isso? Começa a bocejar. Você conhece gente que frequenta a igreja há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e ainda não se converteu? Você conhece gente que a mensagem entra aqui e sai aqui, e já criou uma crosta, uma casca dura, um couro de jacaré ao redor do coração, como chuva que cai em cima da pedra? O que vocês acham que está acontecendo? Senão essa palavra está sendo roubada do coração, furtada do coração. Isso é a artimanha dele. Quer ver outra coisa? Outra artimanha dele é colocar dúvidas sobre a palavra de Deus.
pessoa está pregando, e aí, mas será que é isso mesmo? Ah, não é nada. Foi assim que o diabo apareceu para Eva no Éden. Ô Eva, Deus não está falando sério. Não, esse negócio de se você comer, você vai morrer, isso é bobagem. Pega leve. Não é assim não. Não é assim não. Aliás, Deus está escondendo de você alguma coisa boa. Porque Ele sabe que se você comer, aí você vai ser igualzinho a Ele. Dúvidas, suspeitas, incredulidade. Deus está falando que se você não se arrepender e você não crer, você vai para o inferno. Que bobagem, negócio de inferno não existe não. Que é isso? Deus é bom. No final vai dar tudo certo. Todo mundo vai ser salvo. Cuidado, porque o diabo é o pai dessas dúvidas, dessas incertezas, dessas suspeitas, dessa tentativa de negar o que Deus diz. Terceiro, o diabo produz insatisfação, a ponto de Eva lá no Éden chegar a pensar que Deus era muito cruel em reduzir a felicidade dela a um jardinzinho michuruco, chamado de Jardim do Éden. Ela merecia muito mais, tinha potencial para muito mais. Foi o que aconteceu no coração do jovem pródigo. Tinha a casa do pai, tinha pão com fartura, tinha o pai, tinha o irmão, tinha trabalhadores. De repente, não, isso aqui está muito reducionista demais, eu mereço coisa melhor, e a vida está pulsando, é lá no país distante, e aí de repente, nada que tem na casa do pai serve mais. É o diabo que chega e diz, não, você merece coisa melhor, sua mulher está, não, essa mulher sua está muito ranzinza, você merece uma mulher melhor. Não, sua mulher tem umas rugas no rosto, você merece uma mais nova. E aí, não, esse marido seu é muito chato, você merece um mais romântico. Não, você merece coisa melhor. Quando você pensa que você merece melhor, você já está caindo na cilada. Porque quem produz insatisfação é ele, o diabo. Você está insatisfeito com a vida que tem, com a casa que mora, com a igreja que frequenta, com a roupa que veste, com o trabalho que tem. Tudo você está insatisfeito, porque ele é o pai dessa insatisfação. Quarto lugar, ele não apenas entra na igreja, ele sobe ao púlpito. Está escrito em Zacarias capítulo 3, e um sacerdote Josué estava no altar, e não foi um demônio não, foi o próprio Satanás, estava do lado direito dele para se lhe opor. Não subestime esse inimigo. Mas ainda, note você, ele diz mais, a Bíblia diz que ele ainda tem como artimanha fazer ingerências na mente das pessoas. Lembra quando Pedro disse para Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Imediatamente Jesus explica para os discípulos que ele então, já que eles sabiam que ele era o Messias, que ele deveria ser entregue nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes, ser preso, ser morto para ressuscitar ao terceiro dia, e Pedro chama Jesus à parte, passa a reprovar, diz, tem compaixão de ti, isso nunca pode te acontecer, e Jesus olha para ele e diz, arreda Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. É claro que Jesus não chamou Pedro de Satanás, é claro que Jesus não disse que Pedro estava endemoniado, e é claro que Jesus não mandou Pedro arredar, mas Jesus manda Satanás, que estava induzindo Pedro a afastar Jesus da cruz, dizer, arreda Satanás. Aliás, Dr. Mark Lloyd Jones, nesse livro já citado, fala dos dardos inflamados do maligno. O que são esses dardos? E o Mark Lloyd Jones diz o seguinte, toda vez que passar pela sua cabeça um pensamento esquisito, estranho demais, perverso demais, sujo demais,
Preste atenção, são os dardos inflamados do maligno. Deixa eu fazer uma perguntinha para você honesta. Você já ficou escandalizado com você mesmo? Já? Eu já. Meu Deus, isso não sou eu não. Ah, não, eu não penso assim. Eu não creio assim. É uma flecha que é jogada, passa pela sua cabeça. O que que você faz? Apague essa flecha com o escudo da fé. Eu não sou assim, eu não creio assim, eu não fui salvo para pensar assim, para agir assim, para fazer assim. Pode ter certeza, uma das áreas que o diabo ataca é a nossa mente, porque se ele entrar na sua mente, ele destrói sua vida. São fortalezas que precisam ser guardadas. Por isso, muito cuidado com o que você vê. Por isso, muito cuidado com a internet. Por isso, muito cuidado com pornografia. Por isso, muito cuidado com aquilo que você bota diante dos seus olhos. Porque se isso entrar na sua alma, se isso entrar na sua mente, isso destrói sua vida. Quer ver outra artimanha dele? Você conhece gente que não consegue perdoar? Gente que guarda mágoa? Gente que fica com raiva? Gente que passa dentro de casa, com a família, um mês sem conversar? Sabe o que a Bíblia diz? Irai-vos e não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando você guarda a mágoa de alguém, você abre uma brecha para o diabo fazer um estrago na sua vida. Sabe o que mais? A Bíblia diz que o inimigo, ele cria falsos milagres. O irmão, vocês já não desconfiaram não, que tem muita igreja por aí fazendo propaganda a granel de milagres? É milagre demais, vocês não acham não? Milagres forjados, milagres mentirosos, milagres fabricados para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas. O diabo fabrica esses milagres, porque tudo aquilo que não traz glória para o nome de Deus, que é fabricado pelo homem, tem origem do diabo e não divina. Quer ver outra coisa? Falsas doutrinas. Paulo fala de nós tomarmos cuidado com doutrinas de demônios. O diabo é um elaborador de falsas doutrinas, é um teólogo perverso, de péssima interpretação das escrituras, que gera doutrinas e mais doutrinas para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas, para manter as pessoas na escravidão. Às vezes a gente pensa que o diabo só age quando você vê uma pessoa endemoniada espumando, rilhando os dentes. Pois tem muita gente dominada pelo diabo, de paletó, Armani e de gravata de seda, nas altas rodas da sociedade, às vezes vestindo togas. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. Quer ver outra estratégia do diabo? Confira comigo o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. No dia mau. É a estratégia da pressão. O que é esse negócio aí, dia mau? O que é isso? Vamos entender que nós estamos falando de guerra. Já assistiu o filme de guerra? Claro. Nem sempre é hora de atacar, não é verdade? Tem hora que quem comanda um pelotão, um exército, recua. Mas não recua por medo, não recua porque está desistindo da batalha, recua para refazer sua estratégia, para renovar seu pelotão, para traçar novos planos. E quando o inimigo pensa que a guerra já acabou, então um ataque
frontal, avassalador, inesperado. Isso é o dia mau. Aí parece que está tudo bem na sua vida, você tira até férias de Deus, não lê mais a Bíblia, não ora, vigília de oração, você tem muitos anos, não sabe o que é isso. Está tão tranquilo, não tem doença, não tem problema financeiro, está tudo muito bem. Aí de repente, lá do andar de cima, um comando, chumbo grosso no fulano. Aí você acorda azedo, briga com a mulher, grita com os filhos, chuta o cachorro, xinga no trânsito, briga no trabalho, briga com você mesmo, está de mal com a vida, e você nem percebe que você está no miolo de uma guerra, de uma luta, que esse é o dia mau, é o dia da pressão. E se você não tomar cuidado, nesse dia você machuca gente, você xinga gente, você fala mal de pessoas, você cria inimizades, porque você não discerniu que é um dia mau. Quer ver outra estratégia? Olha comigo a parte B do versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, aí tira férias. É isso? Depois de ter vencido tudo, permanecei inabaláveis. Deixa eu lhes dizer algo importante aqui. Você nunca é tão vulnerável como quando depois de uma grande vitória. Quando você tem uma grande vitória, você relaxa. A Bíblia diz que quando Jesus venceu o diabo lá no deserto, diz Lucas 4, que o diabo deixou até momento oportuno. Ele volta com outras armas, com outras estratégias. Ele não desiste. Você quer ter vitória? Persevere, entendendo que essa luta só vai terminar quando você entrar na glória. Mas eu termino com o último ponto. Agora nós precisamos, em quarto lugar, conhecer as armas de vitória sobre esse inimigo. E a primeira arma está aí no versículo 10. Você pode ler o versículo 10 comigo, a uma só voz, se a sua versão é atualizada? Vamos juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, nós não podemos entrar nessa guerra espiritual de cara limpa. Não podemos. Não pense que você, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, sou uma pessoa de oração. Não, para um pouquinho, você precisa do poder de Deus. Você é fraco, você não tem estrutura, você não tem capacidade, você não tem poder, o poder não é seu, você precisa do poder de Deus na sua vida. Agora, não basta falar desse poder, é preciso ter esse poder. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Eu tive o privilégio de visitar a missão Quacisabanto na África do Sul. Eu confesso para vocês que de todos os lugares que já visitei na vida, nenhum impactou mais a minha vida do que aquele lugar. Aquele avivamento foi algo esplêndido. E uma das marcas que eu vi ali foi santidade. Vocês sabem que criança é criança em qualquer lugar do mundo. O que eu vi ali foi algo tão lindo. De mais de 200 crianças no culto, em cima de um grande lençol, na frente do púlpito, com a carinha no chão, orando e chorando. Você só explica isso por uma ação poderosa do Espírito Santo. Mas aquele avivamento, irmãos, começa com um momento difícil, porque o pastor Erlich pregava numa tenda armada, ele armava a tenda e pregava para os Zulus, uma tribo, um povo animista, já há anos, mais de 10 anos, com resultados magros, pífios. E um dia, ao pregar,
Aproxima-se uma mulher e pergunta assim ao pastor: o senhor está pregando que o seu Deus tem todo o poder? E o pastor disse: é isso que eu preguei. E ela, como que aliviada, disse: então eu preciso do seu Deus, porque eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco, igual um bicho, uma fera selvagem. Vamos na minha casa para minha filha ser liberta. E o pastor Erlo Stigen disse que sentiu um calafrio na espinha. Disse: meu Deus, e se não funcionar agora, o que é que eu vou fazer? Quando ele chega naquela casa, a situação era muito pior. A moça estava amarrada com cordas de aço, num tronco roliço, ensanguentada, furiosa, e eles não conseguiram expulsar os demônios da moça. Chamaram os missionários, não conseguiram, levaram-na para uma fazenda, ela quebrou tudo lá, tiveram que devolver a moça no estado pior. E o pastor Erlo tomou uma decisão na vida: vou embora, não tem credencial, não tem autoridade de pregar mais aqui, vou embora. Quando ele estava arrumando as malas para ir embora, o Espírito de Deus falou com ele. Não estou falando daquela voz que você escuta com os ouvidos externos, mas aquela voz que você escuta com o coração. Você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. E eles pararam tudo que estavam fazendo, e eles começaram a buscar poder, eles começaram a orar, eles começaram a acertar a vida com Deus, e eles foram acertando a vida com Deus, eles foram resolvendo as pendências, e eles foram perdoando uns aos outros, e eles foram tratando do coração, e eles foram orando: meu Deus, tu fizeste, faz de novo, tu fizeste, faz de novo, Senhor. Depois de 3 meses de lágrimas, de choro, orando 3 vezes por dia, numa determinada manhã, o Espírito Santo foi derramado com grande poder sobre eles. Primeira coisa que fizeram foi naquela casa libertar aquela moça. A segunda coisa, os feiticeiros iam correndo, chorando, sem que ninguém fosse pregar para eles, com pressa para acertar a vida com Deus. Quando os missionários acordavam, tinha 20, 30, 40, 50 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Nós visitamos ali numa fazenda, um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro vindo ver o que Deus estava fazendo naquele lugar. Nós precisamos de poder, do revestimento de poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. A igreja não pode viver sem poder, não há cristianismo sem poder, não há pregação sem poder, não há evangelho sem poder. Nós não podemos entrar nessa luta sem esse revestimento do poder do Espírito Santo. Segunda coisa, irmãos, notem comigo, segundo lugar, versículo 11, você pode ler o 11 comigo? Vamos juntos? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra toda a armadura é a palavra panóplia. O diabo, nosso adversário, já não tem mais armadura. Louvado seja o Senhor. A armadura dele foi tirada, mas agora você pode ser revestido de toda a armadura de Deus. Agora a armadura é para ser o quê? Usada, vestida, revestida. Não adianta você estudar: não, a armadura significa isso, 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 isso. Isso é conhecimento, isso é informação. Você precisa vestir essa armadura, você precisa tomar posse dessa armadura. Não basta você ser um crente teórico, não basta você ser um estudioso, não basta você ser um teólogo, você precisa ser revestido dessa armadura. Agora preste atenção: a armadura do Saul não serve em Davi, a armadura do seu pai não serve em você, a armadura da sua mulher não serve em você, a armadura do seu marido não serve em você, a armadura dos seus pais não serve em você, a armadura do seu pastor não serve em você. Você precisa ser revestido com essa armadura, a armadura de Deus. Sabe para quê? Para ficar firme contra as ciladas. O que é cilada, irmãos? É uma armadilha real, mas você não vê, invisível, mas mortal. Se você não tiver armadura, você cai nessa cilada, você cai no laço do passarinheiro, você põe o pé nesse laço de morte. E eu quero concluir, e a minha oração
é que nesta noite Deus abra os olhos do nosso coração, para entendermos que nós estamos numa guerra, que a nossa casa está numa guerra, que a nossa família está numa guerra, que a nossa igreja está numa guerra, que a nossa sociedade está numa guerra. Eu queria concluir contando para vocês uma experiência. Eu já contei aqui na primeira igreja, mas temos muitos visitantes, eu quero repartir com os nossos visitantes essa experiência, e eu fecho aqui. Há alguns anos eu fui convidado para pregar num culto de formatura, Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. O culto foi uma das mais belas igrejas, um dos mais belos templos do Brasil, a Igreja Presbiteriana das Graças. E quando eu terminei de pregar, um dos seminaristas que estavam se formando veio compartilhar comigo uma experiência que tivera aquele ano. Na medida que ele compartilhava comigo, as emoções afloraram e ele, abraçado comigo, chorava convulsivamente. Ele, um homem de quase 2 metros de altura, foi convidado para pregar numa série de conferências numa das grandes igrejas do Brasil, numa das mais belas capitais do Brasil, o que não é comum, uma grande igreja convidar um seminarista para pregar na sua festa de aniversário, numa conferência evangelística. Via de regra, a igreja convida alguém que já tem um pouco mais de vivência, de experiência. Portanto, aquele seminarista sentiu-se muito grato e até um pouquinho vaidoso de ter recebido um convite tão honroso quanto aquele. E eu costumo brincar que todo seminarista que está se formando tem uma leve sensação de que é um forte concorrente com Charles Haddon Spurgeon. Então ele empacotou seus melhores sermões, botou seu melhor terno na mala e partiu para aquela capital, porque era amigo do pastor, talvez daí decorresse o convite. Foi se hospedar na própria casa do pastor. Sexta-feira começava a conferência, só que à tarde, antes de se prepararem para ir para a igreja, surge um imprevisto. Uma mulher desesperada bate à casa do pastor e diz: pastor, preciso da sua ajuda urgente, estou desesperado. Por que foi? A minha vizinha está endemoniada. Então a multidão ao redor da casa, ninguém tem coragem de enfrentar o problema, a situação, eu não sei o que eu faço, e eu preciso de ajuda, o senhor tem que me ajudar. E o pastor muito calmamente respondeu: minha irmã, que coisa interessante, acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus preparado para essa tarefa. E o seminarista começou a tremer as pernas, a bambear os joelhos, e gaguejando dizer para o pastor: na verdade eu só vim avisar o senhor que eu estou indo embora. O pastor não deixou claro, pegou o seminarista pelo braço, foi levando pela rua, de longe escutaram os gritos cavernosos daquela mulher. Quando chegaram em frente à casa, tinha uma pequena multidão apavorada. O pastor olhou para o seminarista olhou para o chão. E o pastor disse: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa. E ele entra e se depara com um quadro horrível. A casa estava toda arruinada, aquela mulher com os cabelos desalinhados, com os olhos avermelhados, semblante segurado. E quando ele tentou esboçar a primeira frase, a mulher lhe deu uma bofetada na cara e o jogou ao chão. Um homem de quase 2 metros de altura. E ele disse para mim: pastor, eu fiquei mais de 1 hora no chão, nocauteado, e a mulher endemoniada bufando ao meu redor como um bicho. Ele diz: a minha vida passou como um filme na minha cabeça, e eu comecei a perceber quão seco, quão árido eu estava. E ele me disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Eu entendi, disse ele, pastor, naquele momento, que não basta ser um crente, não basta ser um presbiteriano, não basta ser um calvinista reformado, nem mesmo um arminiano, não basta ser um diácono, um presbítero, um seminarista, um pastor, um missionário, um teólogo. É preciso ter o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito
Santo. Nós estamos em guerra e nós precisamos do revestimento do poder do Espírito Santo. E eu queria que nesse momento você curvasse a sua fronte, você fechasse os seus olhos, você buscasse a Deus. Eu não conheço todos vocês, mas você não veio aqui nesta noite por acaso. Deus trouxe você aqui. Eu não sei se você já entregou sua vida para Jesus, o Filho de Deus, mas hoje é o dia oportuno de você fazer essa decisão. Eu não sei que grau de batalha você está enfrentando na sua vida, no seu coração, nesse campo minado do seu coração. Eu não sei que grau de luta você está enfrentando lá dentro da sua casa, mas hoje o Filho de Deus, aquele que venceu o diabo e o expôs ao opróbrio na cruz do Calvário, que arrancou sua armadura, venceu e arrancou você das mãos dele, quer revestir você com poder, Eu quero encorajar você a não viver uma vida desatenta, despercebida. A você que talvez está afastado da igreja, desviado do evangelho, a voltar para os braços do Pai, a voltar para a casa do Pai, a voltar para a comunhão dos santos, a ser um crente cheio do Espírito Santo, comprometido, para viver uma vida digna do evangelho, dessa gloriosa vocação. É hora de você colocar a sua casa debaixo do sangue do Cordeiro. É hora de você colocar os seus filhos debaixo do sangue do Cordeiro. É hora de você pedir: Deus, toma minha vida em tuas mãos, cobre-me com as tuas asas, Senhor, e protege a minha vida de todo dardo inflamado do maligno. Cobre-me com a tua armadura, Senhor, e reveste-me com o teu poder. Ah, Senhor, nós estamos na tua casa, na tua presença. Tu bem conheces cada um de nós, as lutas, as dores, as tentações, os perigos, as ameaças, os dardos inflamados, as ciladas. Meu Deus, nós não temos forças, nós não temos estratégias. Então reveste-nos, cobre-nos, fortalece-nos, levanta-nos, não nos deixes acovardados, não nos deixes imiscuídos nesse sistema deste mundo que está posto no maligno. Dá-nos discernimento, dá-nos graça, dá-nos virtude do Espírito Santo. Não queremos viver uma vida medíocre, rasa, pobre, queremos viver na plenitude do Espírito Santo. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, e glorifica o nome do teu santo servo Jesus na nossa vida. Nós oramos assim, neste nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia.